A verdade central do Evangelho é o quê? É a graça de Deus. E o que é essa graça? Nós sabemos que é um favor que nós não merecíamos, porque nós, como pecadores, nós merecíamos o castigo e condenação de Deus, mas Deus nos oferece perdão, que é esse perdão, uma graça imerecida, um favor não merecido. Então Deus, em sua infinita bondade, nos oferece essa graça. E aí o que Paulo vai dizer? Que nós não devemos receber essa graça em vão. O que é receber essa graça em vão? É nós recebermos essa graça e não desfrutarmos dela. Porque tem gente que a graça é só perdão. Não, graça de Deus não é só perdão. A graça de Deus, ela é uma graça que perdoa, é uma graça que capacita a viver em santidade, é uma graça que te leva para o céu, é uma graça salvadora. E muitas pessoas têm, na verdade, distorcido o Evangelho, porque recebe apenas essa graça que é perdoadora, ou seja, uma graça perdoadora de pecados. Mas Deus, Ele não veio só perdoar o seu pecado. Cristo não veio apenas perdoar o seu pecado, Ele veio perdoar o seu pecado, mas Ele veio também te dar capacitação através do Espírito Santo para você ser salvo e ir para o céu. Essa é a verdade fundamental da palavra de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. É tão interessante quando ele vai dizer isso: hoje é o dia da salvação. Porque a nossa carne e o nosso adversário, ele tenta nos convencer de que a salvação pode ser empurrada para amanhã. Ou seja, deixe para abraçar esta graça de Deus amanhã, deixe para renunciar amanhã, deixe para se arrepender amanhã, deixe para mudar de vida amanhã. Mas o que Paulo está dizendo? A ordenação de Deus para nós é: aceite esta graça hoje, para que ela não se torne em vão na nossa vida. Porque muitas pessoas estão hoje no inferno. Por quê? Porque na verdade elas receberam essa graça de forma vã. Ou seja, elas conheceram o Evangelho, mas não permitiram que o Evangelho, que esta graça, que é o Evangelho, transformasse a vida delas, transformasse o interior, transformasse o coração. O apelo de Paulo é o seguinte: olha, nós precisamos viver uma vida que nós recebamos e valorizamos a graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus. Jesus não pode ter morrido em vão por mim e por você. Como assim? Olha, se eu conheço o Evangelho, se eu conheço a Cristo e não vivo para Ele, não me permito ser transformado, não me permito ser liberto, não me permito ser uma nova criatura, simplesmente eu estou desprezando esse sacrifício. O sacrifício de Jesus na minha vida está sendo em vão. A morte de Jesus para mim está sendo em vão, na minha vida está sendo em vão. Embora está sendo bem aproveitado por outras pessoas, muitas vidas estão aproveitando, estão fazendo na verdade algum proveito dessa salvação, mas na minha, quando eu não reconheço, está sendo vão. Imagine você fazer um favor para alguém, ajudar essa pessoa e fazer um grande sacrifício por ela, e ela apenas desprezar aquilo que você fez. É isso que muitas vidas têm feito.
desprezando a graça de Deus e deixando para amanhã. O problema, às vezes, é que as pessoas até reconhecem o sacrifício de Jesus, reconhecem o seu amor, reconhecem a graça que receberam, mas não muda de vida. E quando nós não mudamos a nossa forma de ser e deixamos para amanhã, deixamos para depois, o sacrifício de Jesus, ele está sendo em vão para mim. Ele não está sendo válido. Por quê? Não porque ele é limitado, mas porque eu estou limitando o trabalhar de Deus na minha vida. Eu estou limitando a graça de Deus na minha vida. E é tão interessante que ele vai dizer: no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. O que é esse socorro? Socorro da perdição eterna. Todos nós estávamos condenados à morte eterna, quando na verdade o homem pecou, ele se separou de Deus. E o que é, na verdade, pecado? Estar separado de Deus. O pecado, ele nos separou de Deus. Então em Cristo nós somos reconciliados. Se eu aceito essa graça, eu vivo por esta graça, eu adentro a esta porta e me permito ser transformado por esta graça, então na verdade eu estou me reconciliando, me aproximando de Deus. Porque a alma do homem, ela clama por salvação. As pessoas que vivem no mundo, a alma dela geme por dentro, embora não sendo ouvida, mas toda a alma humana, ela geme por reconciliação com o seu Criador. Há um desejo no íntimo da nossa alma de viver para Deus, de estar em Deus. Só que quando nós pecamos, nós afastamos, nós nos distanciamos. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. Paulo aqui, ele vai se usar como exemplo de fé. É tão bom quando nós chegamos ao ponto de dizer: olha, eu sou um exemplo de fé, pode me seguir. Ou seja, nós temos que servir a Deus, temos que ter a Bíblia como regra de fé. Mas é tão bom quando um crente ele pode falar verdadeiramente, de forma sincera, que ele é um exemplo, que ele não está sendo motivo de escândalo. Por isso que Paulo está dizendo: olha, vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. Eu, como cristão, que digo ser servo de Deus, eu tenho por obrigação de dar um bom testemunho. E aqui a gente vai entrar num terreno polêmico. Mais para frente Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer muita coisa, mas não convém. Tem coisa que não convém, não é porque é errado. Tem coisas que não convém a mim fazer, porque eu vou escandalizar alguém que acha que é errado. E aí Paulo vai dizer aos Coríntios: se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne. Comer carne era pecado? Não. O problema é que tinha gente que se escandalizava, com essa questão. Então hoje a gente vive uma geração que diz o seguinte: é minha vida com Deus, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Meu irmão, você está equivocado se você pensar assim. Porque na verdade nós precisamos dar um bom testemunho e vigiar para não ser motivo de tropeço para uma pessoa que na verdade está começando na fé, uma pessoa que não tem estrutura, não tem estabilidade. Porque é o seguinte: se você sabe que alguém vai escandalizar com algo que você está fazendo que é lícito, tem gente que fala: é lícito, então eu posso fazer e eu não estou nem aí, ninguém está pagando minhas contas, cada um cuida da sua vida. Irmãos, cristão não age assim. O cristão ele se preocupa com o que o seu irmão vai pensar, o
que o seu irmão vai achar disso? Se essa atitude, por mais que seja lícita, não vai escandalizar o meu irmão. Ou seja, não basta ser santo, eu tenho que me parecer santo para o meu irmão. Porque se algo que é lícito, o meu irmão vê como profano, então eu tenho que evitar aquele comportamento, pelo menos de forma pública. Para quê? Para que não venha escandalizar. Por exemplo, você vai numa igreja, e naquela igreja, por exemplo, é proibido você usar barba. O homem usar barba. Se eu chego lá de barba, eu estou sendo o quê? Motivo de escândalo. Eu vou fazer com que alguém vai tropeçar por minha causa. Errado? Não. Mas naquele local tem alguém que acredita que seja errado, então eu devo evitar. Eu devo me abster. Isso é o Evangelho. Ah, mas eu vou ter que me privar porque o outro acha que é errado. É a minha vida. Aí eu vou entender o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se eu vivo para Cristo, logo eu vivo também pelo meu irmão e me preocupando com o que é importante para o meu irmão, embora não seja para mim. E nós precisamos de ter esse pensamento coletivo, cuidar uns dos outros, ter cuidado para, na verdade, preservar o nosso irmão, que às vezes não tem a mesma maturidade que nós temos, não tem a mesma profundidade que a gente tem. Irmãos, isso é sério. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós somos responsáveis pela fé do irmão, às vezes, que está começando na fé. Em tudo fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportando com paciência as aflições, privações e calamidades de todo tipo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a paciência é uma virtude indispensável para quem quer servir a Jesus. Quer pegar a sua cruz e seguir Jesus? Pode ter certeza que você vai precisar de muita paciência. Paciência é uma coisa indispensável na caminhada cristã. É preciso ter paciência. Paciência com o irmão, paciência com as pessoas que estão à nossa volta, paciência. E ele vai dizer que, em que ele teve paciência, suportando pacientemente as aflições, privações, calamidade. Irmãos, nós somos submetidos a este mundo por privações. Nem sempre aquilo que a gente quer, precisa ou gostaria de desfrutar, a gente desfruta. Nesse momento eu preciso de paciência, porque se eu não tiver paciência, eu vou murmurar pelo aquilo que eu não tenho, pelo aquilo que Deus não me deu. Então eu preciso de quê? Ter paciência nas privações, nas dificuldades, nas calamidades. A gente passou por uma calamidade que foi a pandemia. É tão difícil ter paciência nesses momentos. A gente fica ansioso pelo dia da manhã, a gente perde a paciência de poder esperar, a gente, na verdade, quer saber de tudo, a gente quer estar em todo lugar. É difícil, é fácil a gente ser paciente quando está tudo bem, porque na verdade não tem necessidade. A paciência é algo que se exerce quando as coisas não estão no nosso controle. E nós precisamos saber que uma pessoa que vive para Deus, ela não vive para ela, então ela tem o que? A primeira virtude, a essencial, que todo cristão genuíno tem: paciência. A paciência, ela na verdade, ela é um nível, uma régua que nós devemos medir a nossa vida cristã. Se eu estou sendo uma pessoa paciente, então eu estou sendo um cristão genuíno. Mas se eu não estou tendo paciência, eu preciso rever a minha vida e pedir graça e misericórdia de Deus na minha vida. Fomos espancados e encarcerados
enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Irmãos, porque eles passaram por todas essas privações? Eles foram presos. Eles enfrentaram multidões querendo apedrejá-los, querendo excomungá-los. Eles enfrentaram vários tipos de desconforto. Para ganhar dinheiro? Não, para pregar o Evangelho. Sabe o que é o nosso problema? Às vezes a gente está disposto a suportar os desconfortos para alcançar aquilo que almejamos na nossa vida terrena, das coisas que vão ficar aqui. Às vezes nós nos submetemos a situações difíceis para, na verdade, comprar uma casa, comprar um carro ou ter uma realização profissional. Mas quando é para o reino, quando é para a obra de Deus, às vezes a gente acha que a gente está fazendo demais. A gente não faz nem metade do que a gente faz para a gente acha que está muito. Mas Paulo nos ensina aqui o que ele passou pelo Evangelho. Paulo, ele era um homem culto, falava vários idiomas. Ele era um fariseu, ele fazia parte da alta sociedade de Jerusalém. Ele não precisava passar por isso, mas estava passando, sabe por quê? Por amor ao Evangelho. Ele não vivia mais para ele, como ele disse lá em Filipenses: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, essa é a consciência. Agora, como eu vivo para Cristo, se para servir a Cristo, esse Cristo que agora eu vivo para Ele, se precisar passar por desconfortos, se precisar passar por qualquer problema nessa vida, eu estou disponível. É isso que Paulo está dizendo. Mostramos que somos, por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. É tão interessante que a fé não é algo para ser falado verbalmente. Tem gente que acha que expressar uma fé é você falar quem você é. Não. Ser cristão é você mostrar quem você é, através da sua conduta, não é através das suas palavras. Porque quem fala muito é porque está fazendo pouco. Quem faz muito não precisa dizer, as atitudes já falam por si. E sabe aquele ditado? Que uma ação vale mais do que 1000 palavras? Quando você vê alguém falando demais em santidade, falando demais em conduta, talvez aquela pessoa não esteja vivendo. Porque quantas pessoas que vivem o Evangelho de forma torta, mas fala como se vivesse o Evangelho genuíno, mas você olha a vida e você não consegue ver mudança de vida. Agora, quando eu vivo um Evangelho genuíno, não preciso falar. Ou seja, as pessoas conseguem, ou seja, a gente mostra o que? Através das nossas atitudes. Primeiro, pureza. Pureza que está onde? Está no coração. Pureza nos sentimentos. Pureza nas atitudes. Entendimento, ou seja, a gente mostra que a gente tem noção do que faz. Por exemplo, nós que somos cristãos, a gente não agimos por impulso. Nós não agimos pelo instinto humano. Nós agimos com sabedoria, pelo conhecimento. Nós agimos por paciência e também por bondade, por compaixão. Porque na verdade o ser humano ele age pensando em seu bem-estar. Mas agora o cristão que vive para Deus, ele age pensando no bem do outro, age pensando
né, no bem-estar do outro. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está vivendo uma vida desconfortável para que aquelas pessoas de Corinto pudessem conhecer o Evangelho, ser salvos e ir para o céu. Quando a gente começa a viver uma vida por amor a Deus, ou seja, quando nós começamos a viver para o reino, nós começamos a ter esse tipo de atitude. Nós começamos a viver assim como Paulo viveu. Ou seja, agora o meu conforto ele está abaixo da salvação de alguém. O meu conforto ele está abaixo de alguém ter uma vida mudada. Se a salvação de alguém vai custar o meu desconforto, eu estou pronto. É isso que Paulo nos ensina aqui. Proclamamos a verdade fielmente, o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com as mãos esquerda para defender. Sabe o que eu aprendo aqui? Mão direita, ou seja, para atacar. É tão interessante que se a gente for observar essa fidelidade, né, que ele proclama, ele vai proclamar pela mão direita. Nós combatemos este mundo, nós combatemos o pecado pela nossa forma de viver, ou seja, com a mão direita, com exceção das pessoas que, né, são canhotas, mas a maior parte das pessoas, né, é destro, no caso é destro, não é canhoto. Então, por exemplo, a minha maior força está o que? Na mão direita. É na mão direita que na verdade eu consigo fazer melhor os movimentos. É na mão direita que eu consigo escrever. É pela mão direita que eu consigo ter mais mobilidade, mais habilidade. Isso fala de que, ou seja, o meu melhor está vindo o quê? Da minha mão direita. Ele está dizendo aqui que nós temos que usar o nosso melhor lado, a nossa melhor força, aquilo que temos de mais forte dentro de nós para viver o Evangelho. Mas ele vai falar dessa defesa, ou seja, com a mão direita, que é força, que é habilidade, eu proclamo o Evangelho, eu vivo o Evangelho. Com a mão esquerda eu vou me defender. Ou seja, a mão esquerda fala o quê? De fragilidade, mas uma fragilidade que auxilia a força. Porque às vezes sua mão direita não consegue, o braço não consegue fazer a força suficiente, mas unido à mão direita, a mão esquerda consegue fazer grandes coisas. Ou seja, isso a gente vê que a nossa dedicação, o nosso esforço, somado com às vezes a nossa força de vontade, com as nossas fragilidades, faz com que a graça de Deus opere em nós. Porque a nossa defesa está o quê? Em Deus, o Espírito Santo. É com a fragilidade que nós nos defendemos. Parece que é contramão, porque se você for olhar um soldado, na verdade, numa batalha, né, ele não vai se defender com a mão direita. Sabe por quê? Porque a mão direita ele tem que usar para atacar. Nós temos que usar mais força para atacar do que para defender. Porque na mão que você defende, você tem um escudo. E qual é esse escudo? É a palavra, é o Espírito Santo. Ou seja, você não precisa de... O crente que vive uma vida de combate, combatendo a fé e vivendo uma vida de cristã genuína, ele não precisa de ficar usando o seu braço direito para defender. Se na verdade eu usar o meu braço direito para defender a minha força, a força do meu braço, é porque eu não estou vivendo o Evangelho. Quando eu uso o meu braço direito para me defender, eu vou ferir o meu irmão. Eu vou fazer coisas que não era para fazer. Eu vou tentar ser meu próprio juiz. Eu vou tentar resolver as coisas do nosso jeito. E nós que vivemos para Cristo, nós esperamos em Cristo.
Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desonrem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. É tão interessante que isso aqui fala muito forte no nosso coração. Porque se quando eu estou fazendo algo e alguém me desonra, e eu deixo de fazer, eu não estou fazendo a Deus, eu estou fazendo por honra. Quantas pessoas na igreja que deixam de fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer, simplesmente porque alguém as feriu? Quantas pessoas enterram o talento que Deus deu, porque às vezes alguém magoou, alguém chateou? Só que se servirmos realmente a Deus, não importa a desonra do homem, não importa a ingratidão do homem, nós estamos fazendo a Deus. Mas nós vivemos uma geração que faz aos homens, e quando o homem não reconhece, ou quando o homem critica, ou quando o homem aponta, essas pessoas desanimam, essas pessoas reclamam, porque não estão fazendo a Deus. Todas as vezes que uma pessoa fala, olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, e não foi reconhecida, deixa eu te falar, nós não fazemos para ser reconhecidos, nós fazemos por gratidão a Deus. Nós precisamos rever a nossa forma de servir. Nós não servimos para receber, nós não servimos para, na verdade, conseguir melhorar a nossa posição diante dos homens. Nós servimos porque um dia Cristo nos serviu com a vida na cruz. Então nós sempre serviremos e vamos aperfeiçoar o nosso servir, porque nós já fomos servidos por Deus, e agora nós temos que nos disponibilizar para ser instrumento dele, quer sejamos honrados naquilo que estamos fazendo ou desonrados, quer sendo elogiado, quer sendo criticado, nós precisamos avançar. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. É tão interessante isso, irmãos, porque a pior coisa para um ser humano é ser ignorado. E ele diz aqui, tratados como os desconhecidos, sendo conhecidos. Imagine Paulo fazendo tudo por aquele povo de Corinto. Às vezes ele passava na rua, não era reconhecido, ou às vezes a sua atitude não era reconhecida, às vezes a sua entrega não era reconhecida. Isso é normal, isso é comum, isso dói, porque embora nós estamos vivendo para Deus, trabalhando para Deus, não estamos vivendo mais para nós temos corações e sentimentos, nós temos um coração que sente, nós temos sentimentos, nós temos na verdade dentro de nós algo que dói, nós temos, na verdade, nós não somos uma máquina nem um robô, nós somos seres humanos que quando alguém é ingrato com a gente, quando alguém nos maltrata, a gente sente. E o que eu faço com isso? Sigo em frente, deixo no altar como sacrifício ao Deus que eu sirvo. É fácil? Não é, mas é necessário para avançarmos, a gente passar por cima daquelas pessoas que nos ignoram, que nos desonram. E ele vai dizer que vivemos à beira da morte estando vivos, porque quando nós decidimos fazer e viver para Deus, a gente luta contra nós mesmos todo dia. A sensação que a gente tem é que a gente não vai conseguir. É como se
a qualquer momento a nossa carne pudesse tragar a nossa alma e a gente ser consumado e não ter mais chance para nós. Mas se a gente for observar, sempre há o Espírito Santo trabalhando em nosso favor. É difícil? É, mas o Espírito Santo está sempre ao nosso lado, nos auxiliando. Nosso coração não se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Parece meio confuso isso, né? Às vezes nós estamos tristes, às vezes nosso coração está machucado, mas a gente apresenta uma palavra que tira a tristeza do pecador, que a tristeza daqueles que servem a Deus é uma angústia, uma tristeza passageira, mas nós levamos uma alegria que é eterna, uma alegria que vai fazer com que as pessoas possam encontrar o sentido da sua vida, o sentido da sua existência. A nossa tristeza, ela quer dizer daquilo que está relacionado ao nosso hoje, ao nosso agora, mas nós temos uma alegria maior de saber que nós estaremos no céu, que nós seremos salvos. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Ou seja, às vezes sem recurso, às vezes com limitação financeira, nós temos um evangelho que vale mais do que o ouro. Nós pregamos um Jesus que salva, e essa salvação ela vale mais do que toda a riqueza do mundo. Porque por mais que uma pessoa pudesse ter em sua mão todas as riquezas deste mundo, não seria suficiente para comprar a sua salvação. Ou seja, nós podemos até passar por necessidade, mas nós temos uma mensagem que vale ouro, que vale mais que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que qualquer tesouro, que é a palavra da salvação, a palavra, que reconciliou o homem com Deus. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Paulo está dizendo aqui, olha, a gente se doou para vocês, nós oferecemos o nosso melhor a vocês, nós nos entregamos de corpo e alma a vocês. Nós fizemos o que nós podíamos e aquilo que a gente não podia. A gente chegou em nosso limite para fazer com que vocês pudessem conhecer o Evangelho, para que vocês pudessem ser pessoas que tivessem conhecimento desse Evangelho. Mas ele vai dizer: não houve falta de amor da nossa parte, mas vocês nos negaram o seu afeto. Isso é ruim. Sabe por quê? Porque imagine Paulo, como eu falei há pouco, nós somos seres humanos. Você enfrenta cadeias, perseguição, dificuldade, você atravessa mares revoltos. Às vezes você, igual ele já passou por naufrágio, passou por tanta perseguição, para que os coríntios pudessem ter a sua vida transformada pelo Evangelho. E sabe o que ele recebe? Indiferença. Ele vai pedir aos coríntios: olha, abra o seu coração para nós, reconheça aquilo que nós temos feito por vocês, demonstre afeto para nós. Deixa eu te falar, Paulo está dizendo aqui: olha, eu sou ser humano, eu preciso que vocês demonstrem afeto para comigo. E nós que somos pastores, nós que pregamos o Evangelho, nós precisamos de afeto.
Nós somos seres humanos, e como todo ser humano precisa do calor humano, Paulo precisava, eu preciso, e qualquer pastor, qualquer ministro do Evangelho precisa. É isso que ele está dizendo aqui. Nós precisamos do afeto de vocês. Não nos negue o afeto, porque nós entregamos tudo a vocês. O mínimo que vocês podem fazer por nós é oferecer o coração de vocês em gratidão, abrir o coração de vocês a nós. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abra o coração para nós. Irmãos, isso é se humilhar, é implorar amor. A pior coisa que tem a um ser humano é você implorar amor das outras pessoas. É você implorar amor a quem te deve gratidão. É você implorar afeto a uma pessoa que deve afeto a você. E já observou que quando uma pessoa faz algo para você, porque você cobra e a pessoa te deve isso, parece que mesmo assim não está bom, é desconfortável. Quando você cobra a atenção de alguém, essa pessoa te dá atenção porque você cobrou, não é genuíno. E nós como cristãos, nós precisamos ter o coração aberto pelos que têm feito algo por nós. As pessoas que Deus usou para transformar a sua vida, às vezes você nem tem convívio com elas hoje, mas você deve gratidão a essas pessoas. Abra o seu coração para elas, que você possa lembrar delas, que você possa tentar encontrá-las e oferecer o seu afeto. E é isso que Paulo está nos ensinando. Nós precisamos oferecer afeto àqueles que ofereceram a sua vida para que o Evangelho chegasse até nós. Nós precisamos ser pessoas amáveis com aquele e com aqueles que têm pregado o Evangelho, que têm levado a palavra do Evangelho a nós. Amém?